Olá, estudantes da primeira série. Neste vídeo vamos falar sobre a urbanização no Brasil e no estado do Paraná. Ao falarmos em urbanização, é importante fazermos a comparação com algumas imagens que aparecerão para você na tela, onde nós temos Curitiba na década de 1900, Londrina na década de 1930 e Foz do Iguaçu em 1969. E é importante você pensar um pouquinho sobre, será que estas cidades apresentam as mesmas características atualmente iguais às que você está vendo na foto? Será que Foz do Iguaçu hoje é igual ao que está aparecendo na sua tela ali em 1969? Ou ainda, será que Curitiba é igual ao que você está vendo nessa foto de 1900? Ou ainda, será que Londrina é igual ao que era em 1930? É importante essa reflexão para a gente perceber que o processo de urbanização e as paisagens urbanas elas estão em constante transformação e que estas transformações são resultantes da ação humana. Também é importante relembrarmos alguns conceitos básicos para o entendimento de urbanização, como podemos ver aqui que é o processo de migração da população que vive no campo para a cidade, sendo que este processo é impulsionado por uma série de fatores. São fenômenos que fazem com que as pessoas saiam do campo e migrem para as cidades, em busca de melhores condições de vida, em busca de melhores empregos ou ainda saindo do campo porque o campo não consegue mais lhes oferecer condições de vida a ponto de atender às suas necessidades. Nós temos a urbanização no Brasil, considerando-se que hoje o Brasil é um país urbano, porém nem sempre foi assim. Até a década de 60, o Brasil era um país predominantemente rural, mas quando ocorre o processo de industrialização do nosso país, a industrialização massiva faz com que as pessoas saiam do campo e migrem para as cidades. Em contrapartida, o que ocorre também é a modernização do campo, onde a mão de obra do trabalhador rural ela passa a não ser mais tão necessária, pois o trabalhador acaba sendo substituído por máquinas, por implementos agrícolas que realizam o trabalho de forma muito mais intensa, com uma produtividade maior e a um custo mais baixo. Então a gente vai perceber que esses dois fatores foram decisivos para o crescimento das cidades, para a explosão demográfica, para o inchaço desses núcleos urbanos, com a ênfase ali onde podemos pensar até mesmo na cidade de São Paulo, que hoje é a maior cidade do Brasil e que se origina e que se desenvolve muito rapidamente a partir desse processo de urbanização. E ali as principais atividades econômicas que eram desenvolvidas no Brasil, nós tínhamos a mineração, produção de cana-de-açúcar e a produção agropecuária, mas a industrialização faz com que esse cenário mude, e havendo a mudança nesse cenário é que nós temos o surgimento e o crescimento significativo das cidades. Então, destacando aqui o que foi responsável pelo crescimento das cidades: implantação das indústrias, implantação de máquinas nas atividades do meio agrário, substituindo a mão de obra assalariada, migração dos pequenos proprietários de terra para as cidades em busca de trabalho assalariado nas indústrias, e essa migração sendo muitas vezes impulsionadas ou porque a agricultura de subsistência já não era mais o suficiente para garantir o seu sustento, ou ainda porque ele acabou vendendo essas terras para algum outro proprietário de terras que foi anexando cada vez mais terras para criar uma grande propriedade de terra. E ainda o crescimento vegetativo da população brasileira, ou seja, a elevação no número de pessoas no território brasileiro. E aí nós temos o quê? Crescimento de cidades, desenvolvimento das redes de transporte, uma infraestrutura e que muitas vezes resulta num crescimento desordenado do espaço urbano. Então nós temos um espaço urbano se consolidando no território brasileiro, sendo que este muitas vezes não está preparado para receber esse grande contingente populacional, que resulta no quê? Em favelas, em áreas de ocupação irregular que foram ocupadas pela população, sendo que essas áreas não eram destinadas à ocupação, pois não apresentavam características de segurança para serem ocupadas. E aí nós temos aqui um gráfico que mostra a população urbana e rural no estado do Paraná, para que você perceba que até a década de
de 70, ali, ó, final da década de 70, nós chegamos a um ponto onde nós tínhamos, até então, uma população rural maior do que a população urbana. Porém, a partir da década de 70, nós temos um decréscimo da população rural e uma ascensão significativa da população urbana. E isso fica latente quando observamos estes mapas aqui do estado do Paraná, aonde cada vez que você observa uma mancha mais escura, é que você está vendo uma área urbana e cada vez maior. Então, ao comparar 1872, onde temos uma quantidade muito pequena de núcleos urbanos, comparando com 2010, onde o estado do Paraná pode ser percebido como um estado cuja população é predominantemente urbana. E aí, quando falamos em urbano, também não podemos deixar de falar das regiões metropolitanas, que são cidades estabelecidas no entorno de uma metrópole, cuja metrópole exerce uma grande influência sobre seu entorno. A exemplo da região metropolitana de Londrina, de Maringá, de Curitiba, entre outras regiões metropolitanas existentes no estado do Paraná. Neste vídeo falamos sobre a urbanização brasileira e do estado do Paraná. Espero que tenham gostado e até breve.